Seguindo a mesma temática central, mas falando sobre adenopatia, eu convido o Dr. Arthur Moraes. Ele é mestre em saúde da criança e do adolescente pela Universidade Estadual do Ceará, residências médicas em oncologia e hematologia e hemoterapia pediátrica pelo Hospital Infantil Albert Sabin. Atualmente é coordenador da unidade de internação do Centro Pediátrico do Câncer do Hospital Infantil Albert Sabin e presidente do Departamento Científico de Oncohematologia da Sociedade Cearense de Pediatria. Dr. Arthur, mais uma vez, bem-vindo. Boa tarde. Queria cumprimentar a todos os participantes da jornada, parabenizar todas as apresentações prévias e, em nome da doutora Sandra Emília, responsável pelo congresso, agradecer a toda a produção do congresso. Parabéns. A gente ficou de falar um pouco sobre adenopatias na infância. Adenopatias é um termo que é sinônimo de linfadenopatia ou adenomegalia, e não é só a anormalidade do tamanho do gânglio, pode se referir também ao aumento ou a palpação de um número maior de gânglios ou alteração da consistência desse gânglio. Adenite, por outro lado, é quando a gente tem, além das alterações que a gente citou acima, sinais inflamatórios associados a esse gânglio. Uma coisa que a gente vai se deparar tanto no consultório do pediatra ou na atenção básica com o médico, né, da atenção básica que vai examinar uma criança é que muitas vezes linfonodos são palpáveis em crianças que aparentemente não têm nenhuma doença. Eu vou apresentar aqui 2 trabalhos que são utilizados na maioria dos artigos para mostrar que nesse primeiro, por exemplo, 44% de crianças que foram para uma consulta de puericultura tinham algum gânglio palpável, contra 64% que tinham algum sintoma. E no segundo trabalho, de 38% a 45% de crianças também tinham linfonodos palpáveis, embora não apresentassem sintomas. Então, apesar da maioria dessas adenopatias ter uma origem benigna, muitas vezes autolimitada, não precisando de nenhuma intervenção terapêutica e até mesmo nenhuma intervenção diagnóstica, a gente se depara de vez em quando com casos que, por trás dessa adenopatia, tem uma patologia grave ou uma patologia mais rara que merece atenção especial, não é? No primeiro momento que você examina essa criança. E também está muito relacionado a uma alta taxa de ansiedade dos familiares, e então a gente precisa conversar ou, se necessário, investigar melhor. Então, o objetivo dessa nossa apresentação hoje é aprender a distinguir quais são os linfonodos com características patológicas e ajudar a desenvolver uma abordagem mais racional para avaliar um linfonodo suspeito. Nesse gráfico, que é bem clássico, né, produzido por Tanner, em 62, a gente vê o desenvolvimento de vários setores da criança e a gente vê que o período entre 2 e 8, 10 anos, a gente tem um desenvolvimento grande do setor linfóide, tá? Então, é por isso, esse é o principal motivo que a criança tem uma resposta muito mais acerbada, né, em relação à sua resposta tanto celular como moral relacionado aos linfócitos. E os linfonodos são exatamente essas estruturas dinâmicas que apresentam essa grande flutuação, às vezes com estímulo benigno, né, em resposta a essa agressão. O nosso corpo ele possui em torno de 600 linfonodos, né? Muitos linfonodos estão na periferia, tá? E a estrutura de um linfonodo, né, ela recebe os vasos linfáticos, onde são filtrados, tá? Aqui no córtex. Muitos desses córtex têm os centros germinais, onde está presente os linfócitos B, linfócitos T, e a partir daí é que ele vai para a medula, para a córtex e volta para a circulação. Quando a gente tem uma adenopatia, vários setores do linfonodo eles podem estar alterados, tá? Pode ser uma hiperproliferação do córtex, da matriz, então isso vai depender de cada estímulo. E para falar um pouco sobre as etiologias das adenopatias, eu vou apresentar para vocês essa revisão sistemática, foi publicada agora em 2019, para a gente ver basicamente confrontar os principais tipos ou principais etiologias. Embora mais de 1.700 trabalhos tenham entrado nessa revisão sintomática, 50 foram selecionados e só 7 tinham os critérios
que puderam entrar nessa revisão, principalmente por dificuldades no que se refere à definição de adenopatia, e ele se deteve à etiologia de linfadenopatia cervical. Então, a gente viu que mais de 1.800 casos em investigação não tiveram diagnóstico específico. Cerca de 238 foram devidos ao Epstein-Barr e o nosso grande temor, as malignidades corresponderam a em torno de 126 mil, então menos de 5%. A maioria desses centros eram centros terciários, então a gente espera que realmente drenasse para eles o maior número de casos com suspeita de câncer. Mas a gente viu que a grande maioria são linfonodos que muitas vezes, apesar de um primeiro nível de investigação, não chegaram a um diagnóstico específico, até porque eles podem ter se resolvido dentro de algumas semanas. Ainda desse trabalho, a gente vai mostrar aqui quais são os tipos de câncer mais comuns relacionados à adenopatia, os linfomas entre eles, tá? Então, aqui em torno de quase 50% dos casos, e em torno de 46% foi uma malignidade não específica, porque provavelmente o diagnóstico tumoral neoplásico foi dado por outro exame. Vale citar ainda que outras doenças, como estiocitose, leucemias, linfóides, até mesmo mieloide, pode estar por trás de uma adenopatia. Em relação àqueles 1.800 que tiveram diagnóstico de uma doença de etiologia não específica, em torno de 66% foram relacionados a causas infecciosas, tá? Então, é importante a gente ver que as principais causas dessas adenopatias são mesmo processos infecciosos. Em relação ao diagnóstico, a gente sabe que todo processo começa com anamnese, uma anamnese completa, onde eu vou querer saber vários dados do paciente e, a seguir, completar com o exame físico. Só aí que a gente vai decidir a importância ou não de exames complementares para fechar o diagnóstico. As chaves diagnósticas para a gente chegar numa decisão do que fazer diante de uma adenopatia é principalmente saber se essas manifestações clínicas, se a adenopatia é uma manifestação clínica isolada ou se associado a ele a gente tem vários sinais e sintomas de uma doença sistêmica. Além disso, a gente precisa saber se a gente está diante de uma adenopatia localizada. Isso faz mais pensar em alguma alteração do sítio de determinada drenagem daquele local, na maioria das vezes infecciosa, mas também pode estar por trás um câncer, uma neoplasia. E uma doença sistêmica que geralmente vai cursar com adenopatia generalizada. Em relação aos cânceres, a gente sabe que as leucemias é uma doença sistêmica e pode cursar com adenopatia generalizada. Infecções virais também podem cursar com adenopatia generalizada. Por fim, a gente vai tentar determinar se nós vamos encontrar algum sinal de alarme à apresentação dessa adenopatia, para disparar imediatamente o nível de investigação. E tem outro parâmetro muito importante, que é a evolução. Muitas vezes a gente examina um gânglio e uma das coisas mais importantes é avaliar ou ver como fica a evolução dessa adenopatia dentro de 1 a 2 semanas para definir algum nível de investigação. Então, na anamnese, é muito importante a gente comparar a idade, né, tentar ver, por exemplo, adenopatias em menores de 1 mês, em recém-nascidos, fala a favor de TORCHES. Por outro lado, a gente sabe que algumas neoplasias elas são mais comuns na segunda década de vida, como os linfomas, principalmente o linfoma de Hodgkin, então a gente já começa a ficar mais atento à adenopatia, é claro, dependendo dos outros sinais e sintomas. Como eu falei, há quanto tempo essa adenopatia está presente, como foi a evolução dela, é uma evolução progressiva ou não, que sinais e sintomas podem estar associados a essa adenopatia, sintomas sistêmicos como febre, perda de peso, podem ser sinais de alarme. Exantemas podem estar por trás disso infecções cutâneas ou infecções virais, então, atrás também de infecções de pele, orofaringe, sintomas gastrointestinais, respiratórios, que podem estar associados a essa adenopatia. Então, a anamnese completa é necessária. Ainda na anamnese, é importante a gente ver ou ir atrás, inquirir sobre a exposição a animais,
viagens recentes, como é o status de imunização dessa criança, se usou algum soro, se teve uma vacina recente. Em adolescentes, principalmente adenopatias inguinais e atrás da vida sexual, história pregressa, saber se essa criança tem alguma doença crônica que em sua evolução pode cursar com adenopatia, a história familiar e o uso de medicações. Em relação às medicações, eu só queria citar que algumas medicações bem conhecidas, principalmente anticonvulsivantes, podem cursar com adenopatias e a gente vê a regressão quando suspende ou quando troca essas medicações. Em relação ainda ao exame físico, um dos sinais mais importantes é o estado geral da criança. Tá? Crianças que já chegam para a investigação com algum sinal de comprometimento do estado geral, possivelmente já merecem uma investigação imediata. Sinais de insuficiência medular, como a palidez, manifestações hemorrágicas, sinais do que pode estar por trás de uma icterícia, uma hemólise, uma hepatopatia, alterações genéticas que vão estar presentes, como algum dismorfismo, alterações de fâneros, né, de unha. Então, isso tudo é importante para a gente começar a pensar em possíveis diagnósticos. E o exame abdominal, que deve ser feito à procura de uma hepatosplenomegalia ou de alguma outra tumoração que vai se somar a adenopatias periféricas. Em relação propriamente aos linfonodos, descrever bem a posição desses linfonodos, o número, o tamanho, mobilidade, como é a sensibilidade, se é doloroso ou não, presença de outros sinais inflamatórios, como eritema, a consistência, se é flutuante ou não, se tem fistulização. Então, todos esses sinais quanti e qualitativos são importantes para a gente descrever bem o linfonodo, tá? E, do mesmo jeito, a gente vai examinar os sítios de drenagem atrás de lesões, de erupções cutâneas ou de infestações de pele que podem estar responsáveis principalmente por adenopatias localizadas. Então, rapidamente, a gente vai ver aqui sinais, os sítios de drenagem, tá? Então, a gente vê que a região cervical, principalmente a região supra- e infraclavicular, são as áreas de maior alerta para uma malignidade dessa região, tá? Então, aqui na região alta, na região submandibular, é menos frequente a gente encontrar neoplasias e muito mais comum encontrar doenças infecciosas. Na região da axila e do braço, do mesmo jeito, a gente tem que pesquisar em região axilar, infecções, né, infecções locais podem estar presentes por essa adenopatia e, mais raramente, neoplasias. E na região inguinal, conhecendo aqui o sítio de drenagem deles, e na região horizontal e vertical. Então, em relação ao tamanho de um linfonodo, como é que a gente pode definir que um linfonodo é aumentado? Então, de uma maneira geral, que na maioria das vezes consta em livros textos, são esses parâmetros. Linfonodos cervicais e axilares maiores do que 1 centímetro, linfonodos inguiais maiores do que 1,5 centímetros, os ectrocleares hipoplíteos, quando eu tenho uma palpação de maior do que meio centímetro, em outras localizações, geralmente 1 centímetro, embora tenha trabalhos mostrando que linfonodos um pouco maiores do que esses valores foram encontrados em crianças normais. Já linfonodos palpáveis em região supraclavicular são sempre anormais, independente do seu tamanho, já merecem uma investigação imediata. Do mesmo jeito, linfonodos encontrados no primeiro mês de vida sempre devem ser investigados e eu penso principalmente nas toches. Em relação à localização, eu tenho que fazer a diferenciação se eu tenho uma adenopatia localizada, quando eu tenho envolvimento de linfonodos de regiões anatômicas contíguas, geralmente uma, mas pode ser mais de uma, ou se eu tenho uma linfadenopatia generalizada, e aí eu vou pensar numa doença sistêmica, quando há comprometimento de mais de 2 cadeias não contíguas. Em relação à evolução, ela pode ser classificada como aguda, subaguda e crônica. Aguda, quando ela tem uma duração menor do que 2 semanas. Subaguda, quando ela persiste por 2 até 6 semanas. Aqui já merece uma atenção especial.
E a linfadenopatia crônica, quando ela tem um período maior de 6 semanas, aqui com certeza merece uma investigação, pode ter alguma patologia mais grave, principalmente se esse linfonodo está evoluindo de tamanho. Então, se eu tenho um aumento progressivo ou se eu tenho uma persistência, isso já é um sinal de alerta para a malignidade. Claro, pode ser por trás disso outras etiologias, como doenças granulomatosas, mas a gente não pode esquecer que por trás disso pode ter uma doença que ameace a vida dessa criança. Por outro lado, quando eu tenho um gânglio persistindo por mais de um ano sem crescimento, a gente tem um baixo risco de malignidade. Em relação à consistência e mobilidade, a gente tem um padrão bem típico de infecção viral na infância, que é a microadenopatia, principalmente cervical. Então, a gente vê a palpação de pequenos linfonodos, na maioria das vezes menores do que 1 centímetro, em toda a região cervical. Isso é bem típico de vírus e pode durar em torno de 1 a 2 semanas após um quadro viral. Quando eu tenho uma massa indolor dura e irregular, ou uma adenopatia mais firme e principalmente com pouca mobilidade, eu não consigo mobilizar esse gânglio, por outro lado, a gente já tem aqui um alto risco de malignidade. Já a dor, ela tanto pode ser causada pela inflamação ou por necrose, então ela é mais inespecífica, porque eu posso ter uma neoplasia com necrose e ter alguma dor localizada naquele gânglio. E a inflamação com hiperemia, calor, ela já é muito mais frequente nas adenites. Em relação às adenopatias cervicais, a gente não pode esquecer que por trás dessa massa palpável, desse nodo palpável, a gente pode ter outras patologias e não ser um gânglio palpável, tá? Cisto sebáceo, hemangiomas, lipomas, uma costela cervical. Então, o exame físico, junto com algum outro grau de investigação, pode chegar ao diagnóstico. E a gente não pode esquecer que pode ser uma malformação ou outra doença benigna nessa localização. Já adenopatias de mediastino e abdômen, o que a gente precisa ter em mente é que gânglios maiores do que 3 centímetros nessa localização já são suspeitos. Então, eu preciso muito da minha história, da minha anamnese, para somar e chegar ao diagnóstico, né? Uma suspeita maior para malignidade ou não. A gente pode ver ou encontrar o que a gente chama de BUC, que são grandes massas de linfonodos, né? Eles coalescem e tentam formar uma massa só. Existe a definição de BUC, e na infância, quando eu tenho uma massa maior do que 6 centímetros, mediastino, isso já indica um possível processo neoplásico. É importante que, às vezes, a gente vai determinar algum nível de investigação e a gente tem que ter cuidado com o risco anestésico para essa massa mediastinal, principalmente porque pode estar obstruindo vias aéreas. Essas adenopatias mediastinais podem estar relacionadas à obstrução vascular e de vias aéreas, e isso é um risco grande para essas crianças. Por outro lado, as adenopatias abdominais podem cursar com um quadro de obstrução intestinal e a apresentação dela ser por sintomas da obstrução intestinal. Então, como investigar esse paciente que chega para a gente com adenopatia? Tá? Então, além da anamnese do exame físico, a gente vai decidir que exames solicitar para ele. Então, o hemograma, a bioquímica, que deve sempre, quando a gente suspeita de algum sinal de alerta, incluir a desidrogenase lática e o ácido úrico, que são 2 marcadores importantes bioquímicos para necrose e para alto turnover celular. Eles podem estar alterados nas neoplasias, embora que pode estar alterado também em outras patologias que cursem com necrose, né, ganglional ou de outros órgãos. O VHS e o PCR, embora sejam exames bem inespecíficos, eles dão a ideia do processo inflamatório. Se eu suspeito de uma infecção bacteriana, eu devo solicitar a hemocultura. Se na minha história ou as características do gânglio sugerem tuberculose, acrescentar o PPD para chegar aos critérios de diagnóstico. Como a gente viu, o Epstein-Barr, ele é responsável por adenopatias, inclusive com sinais de alerta. Então, se o meu quadro clínico sugere um quadro febril, com amidalite ou não, com racha, eu devo fazer a pesquisa sorológica tanto para o EBV como o CMV. E, de acordo com a epidemiologia, solicitar também toxoplasma, HIV
não esquecer da doença de arranhadura do gato. Em crianças que têm um quadro bem típico de faringite exudativa, a gente pode fazer um esfregaço para tentar definir a etiologia. Em relação à imagem, o raio-x de tórax deve ser solicitado principalmente quando a gente tem um linfonodo aumentado mais baixo, atrás de ver adenopatias mediastinais, embora que ele dá indício de outras patologias pulmonares que eu posso estar relacionando também com a adenopatia. O ultrassom, que nós vamos citar mais para frente, porque é um exame muito importante para fazer o diagnóstico diferencial e um exame bem mais acessível. E a tomografia e a ressonância, quando eu encontro os sinais de alerta, quando eu já tenho grandes evidências de uma adenopatia maligna, eu já devo solicitar esses exames para melhor avaliar a massa, a sua localização mais adequada, a sua relação com outros órgãos, principalmente se eu vou pensar numa biópsia profunda. O ultrassom, né, voltando para ele é um exame não invasivo, acessível, não tem radiação, e ele tem uma alta sensibilidade para detectar um linfonodo suspeito, fazer o diagnóstico diferencial com abscessos e outras infecções locais e mostrar características apenas de gânglios reativos. Ele descreve o número, o tamanho exato, as bordas, a forma do hilo, como está a ecogenicidade desse ultrassom, o ultrassom com Doppler, é claro, a gente está falando do ultrassom com Doppler, ver o padrão vascular e ver as partes moles adjacentes. Então, é um exame importante para a gente avaliar uma adenopatia suspeita. Vocês podem ver nesse quadro, e a gente tem alguns sinais característicos de uma adenopatia maligna, tanto a forma, que é um linfonodo mais arredondado, quando os linfonodos benignos eles são mais elípticos, a gente vai ver perdas do contorno desse linfonodo, quando ele é maligno, a gente vai ter alterações deturpando a arquitetura desse gânglio, alterando o hilo, alterando a ecogenicidade, vendo até um padrão de vasculatura maior para esses gânglios. Então, tudo isso, um bom ultrassonografista, a gente consegue detalhar bem em relação ao ultrassom. A punção aspirativa por agulha fina é um exame também que é menos invasivo do que uma biópsia excisional. Contudo, tem alguns poréns em pediatria. Ele precisa de sedação, é um exame que pode ser uma alternativa à biópsia aberta, mas quando a gente já suspeita de cara de uma malignidade, ou seja, a gente já tem um sinal de alerta para malignidade, não devemos realizar esse exame porque ele não mostra a arquitetura completa do linfonodo. A gente prefere realizar a biópsia do gânglio, que sempre deve ser excisional para que o patologista avalie toda a extensão do linfonodo. Então, o patologista ele vai descrever toda a arquitetura, todos os compartimentos do linfonodo para poder chegar ao diagnóstico correto. E a indicação é principalmente quando a gente encontra os sinais de alarme na nossa história e no nosso exame físico. Agora, se há citopenias, como até a doutora Viviane falou antes, primeiramente a gente faz o mielograma. Adenopatia com citopenia é indicação de um mielograma. Quais são os sinais de alarme? É isso que eu quero frisar bem nessa aula. É uma alteração do estado geral, é aquela criança que já chega com aspecto de doente, é uma febre prolongada, mais de 2 semanas em investigação, junto com a adenopatia, que merece investigação. Então, se eu tenho um gânglio suspeito na periferia com a febre prolongada, já merece investigar, ou possivelmente biopsiar esse gânglio. Perda de peso, as características do gânglio, como consistência dura, aderido a planos profundos, um gânglio maior do que 2 centímetros, principalmente maior do que 3 centímetros, tem uma correlação muito maior com neoplasias, localizações como axila, epicôndilo, supra ou infraclavicular é um sinal de malignidade, se a gente não encontra uma explicação, principalmente uma explicação infecciosa para esse gânglio. E aquele gânglio que tem uma duração de mais de 4 semanas, que não regrediu ou que está em crescimento progressivo, também é um sinal de alarme
devemos disparar imediatamente a investigação com a biópsia. Então, o patologista ele pode descrever vários padrões encontrados nesse gânglio, na biópsia, é isso que vai interessar para a gente, para tentar dar um diagnóstico diferencial. Então, a gente pode ver uma hiperplasia folicular, que está principalmente associada para infecções, junto da expansão paracortical. Processos inflamatórios, a esteocitose vai levar a hiperplasia sinusal. O padrão granulomatoso é muito comum na tuberculose, sarcoidose muito rara na infância, mas infecções fúngicas também pode cursar com padrão granulomatoso. Às vezes, a gente tem o padrão supurativo, porque na maioria das vezes vai ser só o produto da drenagem, não manda para a biópsia, mas se mandar para a biópsia, vai ver o infiltrado neutrofílico, bem típico das infecções bacterianas, e o padrão infiltrativo, que eu tenho também doenças benignas que podem infiltrar esse linfonodo, como também as neoplasias. Para encerrar, a gente vai falar aqui sobre alguns casos clínicos. O Enzo tem 2 anos, a queixa dele era um nódulo no pescoço, foi notado pelos pais, não tinha quaisquer outros sintomas à apresentação. O gânglio tinha 2 centímetros, era cervical alto à direita, móvel, fibroelástico e indolor. Então, vocês concordam comigo que apenas era um gânglio aumentado, até agora sem nenhum sinal de alarme. E a criança tinha tido um episódio de infecção viral há 7 dias. Então, uma criança com bom estado geral, com a linfadendomegalia localizada, com os sinais, com a apresentação que não chama atenção, móvel, indolor, não coalescente, sem alterações em exame físico, e se eu solicitei para avaliar aquela adenopatia, exames laboratórios estavam normais, então é um provável linfonodo reacional, eu vou acompanhar essa criança. Eu posso fazer o acompanhamento, pedir um retorno em 2 semanas e para observar a regressão do gânglio. Lembrando de nunca fazer corticoide para nenhuma adenopatia em investigação, porque pode levar à remissão a alguns linfomas e retardar o diagnóstico de alguma doença linfoproliferativa. Já o outro caso, uma paciente de 2 anos, do sexo feminino, tinha um caroço também, mas tinha há 2 dias apresentando febre elevada e uma queda do estado geral. Tinha um gânglio de 2 centímetros, cervical alto, à direita, móvel, doloroso, mas com hiperemia local. Então, a gente está vendo aqui que esse gânglio mostra características de uma adenite. Então, se eu tenho febre, a adenopatia é localizada e eu tenho sinais flogísticos, eu posso estar diante de uma linfadenite bacteriana e eu posso solicitar o hemograma, PCR e até mesmo o ultrassom, principalmente se tem flutuação e eu suspeito de um abscesso, possivelmente para drenar, e fazer antibiótico terapia. Se ele tinha flutuação, avaliação para ver a necessidade de drenagem, cultura se necessário. E a adenopatia tende a regredir em torno de 2 semanas também com tratamento antibiótico. Do mesmo jeito, a gente orienta a não fazer corticoide, porque qualquer gânglio que não regride merece uma investigação adicional. Já o caso 3, um paciente de 10 anos, que a queixa principal também era um caroço em região cervical, veio aumentando progressivamente nas últimas 3 semanas. Na primeira semana, na avaliação inicial, ele era móvel, tinha 2 centímetros, cervical baixo, ou seja, não apresentava algum sinal de alerta. O hemograma veio normal e o VHS de 30, um pouco elevado. Na terceira semana, quando ele voltou para a reavaliação, a gente já via um gânglio maior de 3 centímetros, pouco móvel e endurecido. O hemograma continuava normal, mas outro exame que foi solicitado, a desidrogenase lática, estava alterado. Então, para pacientes que apresentam sinal de alarme à apresentação ou que não têm regressão após a investigação inicial ou depois de um tratamento, a gente precisa prosseguir a investigação. Se tinha citopenia, eu vou fazer o mielograma, ou se não, eu posso pensar em fazer a biópsia desse linfonodo, porque agora ele tem sinais de alerta. Do mesmo jeito, eu não vou fazer corticoide para esse gânglio. Então,
eu queria deixar para vocês a recomendação de uma leitura, tá? A gente tem um documento da Sociedade Brasileira de Pediatria, muito interessante. Tem esse algoritmo italiano de investigação e esse artigo que é muito interessante para a leitura, tanto do pediatra como do médico da atenção primária que se deparou com adenopatia e precisa investigar. E é isso. Obrigado.